Pessoal, estamos direto aqui da maternidade da Parrot Farm. Rodrigo vai alimentar filhotes de ecletos, cara. Vocês estão preparados para fofura? Vem cá, cara. Olha isso, mano. Ah, não acredito que eu vou ter a oportunidade. O que é? De tratar um bebezinho de ecletos. Vamos lá? Oi, bebê! Que papá gostoso! Eu te convido a participar comigo, com o Rodrigo, por uma volta ao mundo dos psitacídeos. Hoje, aqui na Parrot Farm, com o Rodrigo, nós vamos mostrar psitacídeos exóticos, né, Rô? Sim. De diversas partes do mundo. Da Ásia, da África, da Austrália. São várias espécies, várias mutações. E aqui você tomou esse cuidado, né, Rô? De dividir por continente, né? Como é isso? Na verdade assim, a gente acaba que pela espécie, a gente acabou classificando por continente, mas até pelo manejo, né? Que são espécies que cada uma tem um manejo específico e tal. Então tem aves que a gente, pelo longo tempo de criação que a gente veio experimentando, a gente vai entendendo qual é o manejo ideal para cada uma delas, né? Então os asiáticos, né? Que são os ringnecks, os grande Alexandre, os mustaches e tal, eles têm um manejo específico. Os australianos, que são aves que são muito, né? Gostam muito de forragear, de ficar no chão, tem um manejo específico. O Congo, o papagaio, tem uma outra. E aí a gente colocou que, aí no final das contas a gente entendeu que é a região que faz isso, né? Então, entendi. Por localidade geográfica, mas é muito mais pelo comportamento mesmo. Que então, demais. Então todo esse cuidado você toma aqui, né? De proporcionar algo dentro do enriquecimento ambiental que respeite a biologia e o comportamento natural desses animais, né? E isso, obviamente, se reflete no resultado da reprodução, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente já estava até conversando, né, um pouco antes da gravação, que é o trabalho que você vai fazer com o animal, com a ave, você tem que respeitar, primeiro, a biologia dela, segundo, o bem-estar que você vai proporcionar para ela, né? Então, é aquela conversa da que tamanho de gaiola utilizar, né? A gaiola... A maior que der, né? A maior que der. A gaiola grande, né? Então, o suficiente. Então, a gente busca esse equilíbrio, né? Ter a qualidade de vida do animal, ter um bom ambiente reprodutivo, ele está ao máximo vinculado com a natureza possível. Eu acredito numa coisa que a gente já conseguiu comprovar na prática, que a amplitude do aviário faz toda a diferença na reprodução. Pouco criador dá valor realmente a isso, mas eu tenho pelo menos meia dúzia de casos aqui de animais que vieram com problema de pena, né, de mutilação de pena, aquele estresse todo, que só de ficar no ambiente onde ele tem amplitude, onde ele consegue ver muito além da gaiola dele, ele consegue ter aquela sensação de, né, do verde e tal. Sim. Os animais vão melhorando, as penas voltam a crescer normalmente. Então acho que é uma das coisas que eu jamais faria, um viveiro de frente pro outro, né? Aqueles viveiros apertados. Barracão, assim. Eu sou totalmente contra. O negócio de dar um pouco mais de trabalho você criar num ambiente assim, é um pouco mais estressante, porque você tem as intempéries que às vezes você tem que controlar e é mais difícil no ambiente aberto, mas eu ainda acredito muito mais nesse ambiente um pouquinho mais natural, né? E esse é o nosso histórico aqui, a gente tem histórico de produção assim. Eu quero agora conhecer, vamos entrar no qual aquele recinto que a gente foi? Das Esplêndidas? Das Esplêndidas é lá embaixo. Vamos lá, vamos conhecer, vê aí que legal que é. Muito bem feito. Você vê que não é uma instalação que custou rios de dinheiro, não. Uma instalação adequada, num bom tamanho, bem feito, fácil de higienizar. É uma instalação realmente de muito bom gosto e que deve ser tudo muito prático, tudo muito na mão, né, Rodrigo? Explica um pouco ela para mim. Ela é uma área de casais onde faz a reprodução, é isso? Isso, é. E ali é uma área de filhotes? Isso, essas baterias do fundo são gaiolas individuais, né? As gaiolas individuais todas. E é aquilo que eu falei, a situação da amplitude. Tem alguns amigos que
esse ano se queixaram muito da reprodução de neofema, que não reproduziram quase nada e tal. E eu defendo de novo que assim, a interação que o animal pode ter com a natureza, com o visual, com, né, a grama, o verde, ajuda muito no desenvolvimento reprodutivo, né? Então, a gente sempre pensou na instalação, independente seja ela de gaiola, viveiro gigante e tal, sempre ela voltada para o bicho ter esse contato, né? Então aqui a gente fez essa bateria de gaiolas de fundo. São gaiolas individuais, porque as esplêndidas, elas são aves extremamente sensíveis em questão de saúde, doença. Elas são realmente uma espécie que, se você não tiver um controle sanitário bem adequadinho, não funciona. Tem muita, né? Acaba sendo até como um termômetro, Exato, né? Ela é uma ave que a gente costuma dizer que é um termômetro mesmo da criação. Se você consegue reproduzir, manter o nível de sanidade delas em ordem, o resto do viveiro vai estar bem acima da média. Ah, legal. Elas exigem um cuidado muito maior. Então a gente fez isso, justamente isso, elas não têm contato uma com a outra, né? A gente usa, eu gosto muito de usar puleiro de madeira natural, então toda a gaiola nossa é de puleiro natural, eu não uso puleiro de cano. Legal. Então eles têm tamanho diferente, formato diferente, enfim, todas as gaiolas do viveiro, elas são assim, né? E aí a gente tem os comedorinhos do lado de fora, que aí não faz sujeira com o resto de comida no piso da gaiola. Uhum. E ela tem, né, realmente o que você falou, uma praticidade. Eu venho, tiro a grade, a bandeja, uma vez por semana, feita a higienização, lavagem, desinfecção, vai para o lugar de novo, mantém a instalação sempre limpa, bonitinha, bem cuidada. E eu acho que é isso daí, você tem que olhar, né? Você tem que conseguir parar no teu aviário, meia horinha aqui olhando, você identifica tudo que está acontecendo. Você já vê observar, se tem alguma ave, né? Com algum comportamento estranho. Tá um pouquinho mais arrepiada. Tá... E aí você tem né? Você consegue ver, você consegue entender o que está acontecendo, você consegue ver o comportamento da ave de manhã, na hora do almoço, mais no final do dia, né? Então isso faz a diferença. Não, acho que parar aqui, ficar observando, além de ser um trabalho que faz parte aqui do teu dia a dia, né? Observar o animal, se ele está interagindo, se ele está um pouco para baixo, um pouco para cima. Mas deve ser, assim, até uma terapia, né? Assim, cara, ficar aqui escutando, observando, entendendo o comportamento. E eu acho que essa a coisa que você falou da amplitude, né? De ter esse contato, passa muito por estímulos sensoriais, né? Porque chove, tem o cheiro da chuva, tem o cheiro da grama. O sol bate nas gaiolas. Isso é demais. Solzinho, né? Então, é que agora eles já não estão ali, mas de manhã esse viveiro pega bastante sol no viveiro de filhotes. Então os filhotes todos estão ali tomando um solzão com a asa aberta, entendeu? Então você tem uma diferença danada, né? Então esse aqui é a área dos filhotes. Esses são filhotes desse. É um anexo, né? As baterias. Isso. Os filhotes vêm para cá. E aqui as baterias. Não, perfeito. Uma instalação realmente muito bonita, muito bem feita. E aí a hora que os filhotes, né, eles passam aqui uns 4, 5 meses. Depois que eles estão prontinhos, que eles fizeram a muda de pena, o que né, o que vai para a matriz fica, o que vai para comercialização acaba saindo, aí a gente faz a higienização dos viveiros e passa os adultos para os viveiros grandes, para eles voarem, para eles eles passam aí o inverno, eles passam nessa... Que demais, cara! Quando eles vão para a gaiola pequena é só para reproduzir, então a gente aí separa os casais e aí devolve de volta, então a gente faz esse manejo anualmente. Como chama esse período? É descanso? É o descanso, né? Então quer dizer que o período de descanso eles vão para um viveiro grande, para que voar, demais, cara. Para fazer exercício, para emagrecer, porque às vezes a gaiola menor eles voam menos e tal, acabam engordando um pouquinho, então aí eles voam, eles se divertem, tomam um banho de chuva e tal. Faz uma diferença, tanto é que a quantidade de filhotes que estão, tem um monte de outros ainda com filhotes que nem foram separados, ainda a gente já está parando a temporada, porque né, já tem fêmea que está insistindo em postura, mas a gente já não quer que elas não produzam para não se cansarem, para não desgastar desnecessariamente, né? Então já... Já era uma hora de encerrar mesmo. Essa ala faz parte de qual continente? É australiano. Onde tá a água, negão? Boa pergunta, como tá? Aqui, ó. Olha o nipzinho aí, que legal. Eles bebem no nipzinho, aí põe banheirinho pra tomar banho cada 2 dias e tal. Com fipronil, põe uma gotinha de fipronil. Já vai fazendo um controle de ectoparasita e o bicho toma banho. Exatamente. E aí a água a gente não tem contaminação, né? Porque toma direto no bico, quando precisa fazer uma medicação, faz em cima ali da caixinha. Certo, olha que demais, cara.
E ela vai por gravidade, né, Rô? É, tudo por gravidade, sem pressão, né? Então o bico sai bem pouquinho água, a quantidade que eles precisam para beber sem desperdiçar, sem... Pressão de 10 litros, é isso? Isso, é. E o enchimento dela é manual ou automático? Não, a gente tem automático também, tem uma boinha ali dentro. Só que agora tá no manual porque a gente tá fazendo uma medicaçãozinha, mas tem uma boinha ligada aí, tá? A boinha vai Entendi. Esse aqui é o último da temporada, dá uma olhada. Ai, que Vai demais. ali cuidando dele. Pessoal, estamos direto aqui da maternidade da Parrot Farm. Rodrigo vai alimentar filhotes de ecletos, cara. Vocês estão preparados para fofura? Vem cá, cara. Olha isso, mano. Olha esse bebê. Seu bebê. Calma aí, cara. Estamos chegando. Tem mais bebezão aqui, cara. Olha que demais isso. Esses bebezão. Você tem o que aqui? Um mês, 2 meses? Não, eu tô com 70 dias, 70 dias, cara. Demora. Papagaio ecletos, demais. Ecletos demora quase 90 dias para ficar mamado totalmente. É um bicho que demora para crescer. E olha a higiene do local. Local arejado, com os equipamentos todos muito limpos, muito bem distribuídos. A gente precisou higienizar a mão aqui para entrar. Claro, temos que respeitar o critério do criador. Olha lá, trocando, vou chamar de substrato, vai, o papel ali. E olha a papinha. Ecletos, papagaio ecletos. Esse aqui tá com 15 dias. Ah, não acredito que eu vou ter a oportunidade. O que é? De tratar um bebezinho de ecletos. Vamos lá? Oi, bebê. Que papá gostoso. Que papazinho mais gostoso. Ai, gente, dá um like aí, vai, cara. Pelo amor de Deus. Fala se não merece. Meu, dá um like pra esse cara aqui. Né, bebê? Ai, que papinho mais cheinho. Depois você vai ter que tratar do grandão ali, ó. Ele tá vendo ali. Olha lá, olha lá. Ei, eu não tinha te visto, cara. Quer ser meu amigo? Vamos lá? Demais. Oh, e esse viveiro grande aqui, tem o mesmo propósito daquele viveiro das esplêndidas, de servir de período de descanso para os casais dessas aves aqui, desse setor, ou não? Ah, legal. Não, esse viveiro ele é uma história engraçada. Ele começou justamente para ser um viveiro de filhotes, né? A ideia era soltar filhotes. Isso aqui acabou que ele começou a ficar muito grande e tal para filhotes e a gente começou a perceber que o manejo ia ser meio complicado, né? Porque é alto, tem uma situação meio complicada para fazer a contenção de filhotes depois e tal, né? E aí a gente mudou para a segunda ideia era ter um viveiro de integração, de interação e tal. E aí a terceira ideia que acho que a gente vai acabar assumindo mesmo é uma colônia de ecletos, né? Que é um trabalho que eu já gostaria de ter feito há bastante tempo. Tem pouco histórico disso hoje, está sendo feito no Brasil, não conheço nenhum criador que realmente tem uma colônia de ecletos, né, bem instalada. Com qual o intuito disso?
A colônia de ecletos em si é para a gente manter, né, trabalhar o processo reprodutivo dos ecletos como eles produzem na natureza. Nossa, cara, que demais. Quer dizer, você quer montar aqui, reproduzir aqui aquilo que eles fazem na natureza. A forma como eles se reproduzem na natureza, quando um macho visita, o macho que visita várias fêmeas, são vários machos que visitam uma fêmea. Exatamente. A reclamação de todo criador de ecletos é a infertilidade, né? Que os machos acabam não fecundando e tem no meio dos criadores é uma das espécies que tem esse mito de criação complicada. Quando na verdade é um hábito, né? O hábito, a fêmea tem uma dominância, ela exerce uma dominância muito maior naturalmente, até por não ser uma ave monogâmica, né? Então ela não é uma ave que está estritamente voltada para o casal que se forma para a vida toda. Certo. Então eles visitam, né? Os machos visitam vários ninhos na natureza e é comum você ter até no mesmo ninho 2 filhotes, um de cada macho, né? Então é o comportamento natural da espécie. Que e a demais! Ideia aqui é justamente juntar alguns casais, né? Talvez até um número um pouco maior de machos. Mais machos do que fêmeas. E aí para você realmente ter e criar um histórico, né? Que demais isso! Quanto vai funcionar, como vai ser, a gente vai descobrir, entendeu? Mas é um trabalho que, ouvindo de vários criadores internacionais e de alguns contatos que eu fiz já há bastante tempo, venho discutindo com alguns criadores que já têm essa experiência fora do Brasil, é bem promissor, assim, a ideia é... Você acredita que possa ter um resultado melhor? Eu acho que sim. Estou bem curioso para ver isso. Você tem quantos casais de ecletos aqui? Não precisa quantificar, não. Você deve ter três casais. Tem 2 casais que têm bebês de maternidade agora e uma delas já está chocando de novo. Eles são bichos incríveis, assim, na minha opinião, dos papagaios, com certeza é o mais bonito, principalmente a fêmea, né? Sim. E então é um bicho que eu gosto muito, assim. Então eu acho que a gente teve um sucesso aí pelo manejo de alimentação, pelo manejo de conseguir ter uma taxa reprodutiva até bacana. Se ela tem o contato com o tratador ou com uma gente que está sempre aqui, ela vem na grade para, entendeu? São mansas, entendeu? Até para é um bom pet, né? Vamos falar assim. Tem bastante gente que opta para ter um papagaio ecletos pet, né? Sim. Eu conheço vários, tenho alunos, tenho clientes que têm o papagaio ecletos e é uma ave com a questão da alimentação um pouco diferente, talvez, essas são as coisas que eu escuto, tal, mas que vale realmente a pena pela docilidade e pela beleza, né? Uma ave maravilhosa. Não, com certeza, vale muito a pena. E nesse trabalho a gente vai ver, eu quero fazer justamente isso, documentar, né, fazer ele bem direitinho para a gente realmente ter um histórico para falar, olha, virar um case, certo, né? Não dá, isso funciona, isso não funciona. Então, que der de informação que a gente tiver de experiência, a gente compartilha. Legal, muito legal. Agora eu quero mostrar aquela que para mim é a grande estrela desse criatório, é por causa deles que eu vim aqui, uma ave que eu já trabalhei bastante, que eu já tive no meu plantel e que eu acho uma das mais incríveis do mundo, e talvez as aves mais famosas do mundo sejam dessa espécie. O Alex, o Griffin, da doutora Irene, lá de Harvard, o Einstein, aquele papagaio famoso na internet. Aqui no Brasil, um trabalho magnífico desenvolvido pelo Maurício Catelli. Quero gravar aí, Catelli. Com o Jonathan e o Dudu, são aves extremamente inteligentes, tidas hoje como a ave mais inteligente do mundo, e não só isso, talvez o animal mais inteligente do mundo, capaz de reproduzir a fala humana e não só por repetição, e sim por entendimento daquilo que ela está usando. Ela usa realmente a palavra para se comunicar. Eu estou falando do papagaio do Congo, esse cara é demais. Rô, vem cá. Cadê os papagaios do Congo? Isso é Congo ou é Timé? Não, é Congo. É Congo. Só tem Congo. Só tem Congo. Só. Um casal um pouco mais escuro. Deixa eu ver mais. Um pouquinho mais jovens. Aham. E aqui já são casais já mais adultos, né? Tá. O macho é maior que a fêmea, é isso? Normalmente sim. Entendeu? Normalmente sim, né? Ele vai ficando um pouco mais encorpado, né? Ele vai ficando uma ave um pouco maior, né? Conforme ele vai crescendo. Você colocaria hoje o papagaio do Congo assim numa escala de preferência, numa escala de procura? É a ave que você tem mais procura, assim? É o que o público mais quer hoje? Sim, eu acho que com certeza o Congo... é lógico, são propostas diferentes, mas quando a pessoa quer realmente uma ave pet, que ela realmente seja, né, que ela tenha uma interação,
que ela realmente, né, isso que você falou, que ela possa se comunicar, o que né? tá acontecendo, né? Porque realmente o Congo, ele compreende, é uma situação... É impressionante como a gente percebe o quanto eles realmente estão no ambiente, eles aprendem com o ambiente que eles vivem. Então o legal dessa espécie é isso, como pet, é isso que as pessoas querem. Só que aí tem o outro lado também, é uma ave inteligente, é uma ave que cria a sua personalidade e ela vai tentar impor a personalidade dela também. Né? A inteligência é esse problema, normalmente as pessoas inteligentes elas se impõem, né? E o papagaio é igual, ele vai tentar. Meu amor. Que é isso? Apple. Muito bem. Que é isso? Corn. Yummy corn. Muito bem. Muito bem. Que é isso? Água. Muito bem. Qual material? Papel. Muito bem, meu amor. Muito bem. Qual é o seu nome? Jonathan Livingston. Qual a cor? Amarelo, muito bem. Amarelo, muito bem. Muito bem. Amarelo, muito bem. Perfeito. Agora essa. Qual a cor? Laranja, muito bem, Dudu. Muito bem. Entender, ele vai argumentar, ele vai achar caminhos às vezes para fazer o que ele quer. Por exemplo, a gente tem alguns comportamentos aqui que são engraçadíssimos, né? A gente aqui faz uma alimentação bem balanceada, então tem ração, tem dia de semente, tem dia de legumes. Quando a gente coloca a ração pelo primeiro dia, que final de semana eles passam com as sementes e tal, na ração no outro dia, tem alguns casais que ele chega, ele olha, ele vira o coxo e joga fora. E fica olhando pra sua cara, tipo, não quero comer isso, não quero a semente. Eles falam, não, amigo, hoje aqui... Ele vê que não vai ter jeito, ele, tudo bem, daí a pouco você põe de novo, ele vai lá e come e não vira mais. Porque ele sabe que se ele virar, ele vai ficar com fome. Então ele entende, mas ele tenta, ele fala, bom, eu vou jogar fora, esse cara vai me dar a semente, eu vou me dar bem. Né? Então é um comportamento de inteligência absurdo, né? Tentando obter uma vantagem em cima de você, né? Se sobrepor a situação que você está colocando, né? E é isso que torna ele tão incrível, né? Realmente a capacidade dele aprender. Né? Tem um papagaio que acabou se machucando, ele passou uma semana na clínica veterinária. E ele saiu daqui, todos eles são mansos, assim, não são pets, mas eles são aves que realmente eles percebem que o ser humano não é problema para ele e tal, então ele vai criando aceita o manejo, né? Ele aceita bem. E no primeiro dia ele tava bravo lá, que ele machucou a ponta do dedo e tal, mas no segundo e terceiro dia a veterinária já tava dando girassol no bico dele. E daí a pouco ele aprendeu latim e miar. Ele ficava latindo e falou, gente, eu achando que tinha um monte de cachorro aqui. Eu falei, mas não tem cachorro. Os cachorros já foram, né, tiveram alta, mas ele aprendeu a miar em 2 dias que ele ficou lá, ele aprendeu a miar e latir com os gatos e cachorros que estavam na clínica. Tem uma capacidade de absorção então, e de reprodução. Né? Tem até uma história famosa na internet, você já deve ter visto, de um papagaio que eu acho que saiu de Portugal e voou pela Europa e alguns anos depois, foi encontrado vivendo na França com outra família, né? Sim, e 2 anos depois ele estava falando francês, né? É bilíngue, né? Ele é bilíngue. Não, mas agora eu vou te contar uma que não é piada. Eu importei em 2006 dos Estados Unidos alguns congos. Os primeiros congos que eu importei vieram dos Estados Unidos. Ele chegou, né, o papagaio te colocou, e um deles dava pra ver que ele era bem manso, assim, porque até pra tirar do transporte ele não fazia, né, escândalo, era bem... Aí ele tava lá, de repente ele chegou pra tratadora, que era uma menina da cidade lá de Santa Bárbara, A menina veio brincar com ele, oi, louro, ele virou pra ela, hello? Olha! Ela falou, esse papagaio tá falando inglês? Falou, ele veio dos Estados Unidos, você queria que ele falasse português? Então ele não tá só falando inglês, ele tá te cantando em inglês, olha só que então espetacular. Então você vê, ele é um bicho que realmente, ele sabia que era pra falar um oi ali, a pessoa veio conversando com ele, então é incrível, né? É uma ave que tem o lado muito bom, que é isso, né? Mas tem o outro lado que eu sempre falo, olha, quando você tiver um papagaio, principalmente um congo, você tem que ter certeza do que você quer. Que primeiro, é uma ave que vai viver com você, provavelmente você vai ter que já pôr no testamento para quem você vai deixar. Porque é uma ave que vive muito, né? Muito rústica, e é uma ave que demanda interação, é uma ave que precisa conversar, que precisa... Se ela criar um vínculo com você é o amigo dela, é o par dela, é o marido dela, na cabeça dela é isso, é assim que funciona, né?
E aí tem aquela coisa do brinquedo, né? O cara compra um papagaio do Congo, é lindo nos primeiros 2, 3, 5 anos, depois o trabalho, o estresse, o filho que queria o papagaio cresce, vai pro videogame e larga o papagaio. E é um bicho que sente muito a perda do vínculo, né? Que esse papagaio que foi pro veterinário, a fêmea dele ficou aqui. A fêmea dele ficou praticamente sem comer. Ela comia o básico, entendeu? Os funcionários falaram, ela tá triste. Eu falei, mas lógico, se olhava pra cara ela tava lá assim, ó. Ela tava triste, porque eles já tinham pareado, eles estavam quase pra fazer postura, e de repente tirou o macho dela e sumiu com ele. Ela tava em luto. O animal sente isso. Então quando você tem um pet e resolve, não gostei mais, vou dar o meu papagaio, você tem que ter a certeza do que você tá fazendo, porque é um estresse muito grande pra ela. Ela criou aquele vínculo com você. A gente tem um caso aqui de uma fêmea, ela tá até ali, ó, chamando a gente. Ela veio de um amigo meu e ela era pet. Ela é exatamente esse caso, né? Ela aqui. Essa aqui. Ela veio de um criador, de um criador não, ela era o pet de um amigo meu e ela acabou sendo, não abandonada, não vamos dizer abandonada porque o termo é meio pesado, mas ela ficou ali na condição básica, ração, água na gaiolinha, de vez em quando um carinho na cabeça. E ela, você pode perceber, ela é muito carente, né? Ela gosta de contato. Tá procurando a gente aqui, ela quer que você coce a cabeça dela, entendeu? Ela vira pra você coçar. Então é uma ave que dá pra ver nitidamente que ela é carente, né? Ela precisa de... E aí ela começou a se depenar toda, ela veio, ela tava... Só tinha pena do rabo e das costas e da asa. E onde da cabeça, onde ela não conseguia tirar. O resto ela era inteira depenada. Nossa. Ao ponto de chegar a machucar. Né? Não era só tirar a pena, ela chegava... E aí a gente percebeu que ela tinha esse transtorno. Por quê? Porque né, dá pra ver nitidamente. O animal, ele fala. Ela só tá dizendo, olha, eu gosto de contato. E aí a gente tinha um macho muito bonzinho aqui também, muito tranquilo, um macho calmo. A gente colocou com ela, foi mudando a alimentação e foi diminuindo o vínculo. Né? Então foi deixando ela se vincular com o papagaio, conhecer ele, foi tirando o vínculo humano, né, que ela tinha, que era a melhor condição de vida para ela. Porque a menos que ela fosse para um pet que realmente fosse demandar o carinho que ela precisava, a atenção que ela precisava. Em 3 meses ela tá recuperada. Recuperou. Tá 100% recuperada, mansa, super ativa com o macho que ela tem hoje, vivem juntos, e aí voltou a uma condição normal. Mas é muito... E isso é uma coisa que eu digo, vai ter um papagaio desse, é incrível, mas você tem que ter a certeza de que você vai ter que cuidar de um animal que ele vai demandar uma atenção especial. E eu quero deixar então um recado para o pessoal aqui do canal, para quem estiver assistindo esse vídeo. Primeiro, para deixar um like, para a gente poder dar uma força para o trabalho que esse cara faz, que esse cara desenvolve aqui com tanto carinho, com tanto investimento, com tanto cuidado. Mas você tocou num ponto muito importante e é sobre isso que eu quero falar. Algo que nós que trabalhamos com comportamento chamamos de abandono doméstico. Você precisa saber que se você vai adquirir uma ave dessa, é para o resto da vida. E que se não for para o resto da vida, porque a vida das pessoas mudam. Lógico. Pode acontecer, hoje eu tenho, daqui 10 anos eu tenho condição, mas a minha vida pode mudar. Sim. Então, se ela for ficar com você a vida inteira, tem que ter alguém preparado que vai ficar com ela depois que a gente for. Porque eles vão ficar aqui. Todas essas aves vão viver mais do que nós, não vamos? Sim, com certeza. São todos jovens, né? Em condições normais, sim. Em condições normais. Com um manejo direitinho. Na ordem natural das coisas, vão viver mais que a gente. Os acontecidos acontecem. Acontece, né? para isso. Na grande geral, no histórico, um papagaio desse vive 50 anos em cativeiro. Seguindo a ordem natural das coisas, é isso que vai acontecer. Então, tenham a certeza, invistam nisso, saibam que isso é uma responsabilidade para o resto da sua vida e se você não puder mais, não deixe o animal abandonado dentro da sua casa. O abandono doméstico é uma das coisas mais comuns que a gente vê no dia a dia, a gente que trabalha com comportamento, a gente está vendo sempre esses casos de abandono doméstico. Destine a ave a alguém que esteja disposto a continuar o cuidado com ela. Sem dúvida. Né, Rodrigo? Não, Rodrigo, esse é o caminho. Cara, que legal, que demais, que propriedade linda, muito bem cuidada. Eu quero pedir mais uma vez para você, se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, no Mais Pet.
Essa é a playlist de animais não convencionais, é a nossa playlist de aves. Eu vou pedir para você deixar um like para ajudar a gente a continuar trazendo, né, nos deslocando, né, Negão? Quantas horas de carro nós viemos hoje? Algumas, para vir visitar. Então, por isso, a gente conta com o teu like, para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, levando esse conteúdo para vocês, mostrando um criador sério, um cara que dedica a vida, e não é de 2 anos para cá, não, porque eu conheço ele, a gente devia ter 10, 11 anos de idade, a gente já estava nessa onda. Rô, obrigado, quero me dar um abraço aqui. Foi um grande prazer receber você, como amigo, como profissional da área agora. Obrigado. Foi demais. Muito bom. Pessoal, cola o brinco do like aí pra gente, um grande abraço e até o próximo vídeo.